Pare por um instante e pense. Você sabia que a sua vida agora, nesse exato momento, pode estar sendo comandada por um código que você não escreveu? Você pode até achar que está no controle. Mas, e se eu te dissesse que as decisões que você toma, os limites que você aceita, não são realmente seus? A verdade é que a maioria das pessoas vive como um acorn, uma semente de carvalho, que não tem ideia de que poderia ser algo além do que lhe foi programado para ser. E aqui vai o choque. Você pode mudar isso. Você já parou para pensar por que a sua vida parece presa num ciclo que se repete? Por que você sonha com liberdade financeira, com realização pessoal, com um estilo de vida diferente? Mas quando olha ao redor, vê as mesmas contas, os mesmos hábitos, os mesmos limites, e mais do que isso, sente o mesmo peso dentro do peito. A maioria das pessoas vive assim. Elas acordam, fazem o que sempre fizeram, pensam o que sempre pensaram e esperam que, de alguma forma mágica, algo mude. Mas não muda. Sabe por quê? Porque elas estão vivendo sob o comando de uma programação invisível. Essa programação não é metafórica, ela é real. Está dentro da sua mente subconsciente. E o mais chocante, você não foi quem a escreveu. Ela começou a ser instalada antes mesmo de você nascer. Parte dela veio geneticamente, dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Você carrega códigos herdados de sobrevivência, de escassez, de limitação. E depois que nasceu, a programação continuou. O ambiente em que você cresceu, as conversas que ouviu, os medos dos seus pais, as crenças que estavam no ar, tudo isso entrou direto na sua mente, porque quando somos crianças, nossa mente é como um campo aberto, e tudo o que cai ali germina. Você já ouviu um adulto dizer: "Não fala isso perto do bebê, ele pode entender." E então começa a soletrar palavras, como se isso resolvesse. O bebê pode não entender letras, mas sente a energia, capta a intenção. E assim, o programa vai sendo moldado. Você vai sendo moldado. E o pior, sem saber. Eu mesmo fui programado para fracassar. Eu nasci durante a Grande Depressão. Minha família não falava de sonhos, falava de sobrevivência. Não se falava em riqueza, falava-se em pagar as contas. Cresci acreditando que sucesso era coisa de gente de sorte, de gente que nascia com algo a mais. E por muito tempo, eu fui só mais um repetindo o que me ensinaram. Larguei a escola cedo, não conseguia manter um emprego, estava constantemente endividado. Aos 26 anos, minha vida era um desastre completo. E foi só quando um homem olhou nos meus olhos e me perguntou: "Bob, por que você não muda os seus resultados?" Que algo dentro de mim quebrou. Porque até então, eu nem sabia que era possível mudar os resultados. Eu achava que a vida acontecia com a gente, que era como uma loteria. Ou você nascia destinado ao sucesso, ou não. Mas ali, naquele momento, eu fui apresentado a uma ideia que virou meu mundo de cabeça para baixo. A sua vida é um reflexo do seu programa interno. E programas podem ser reescritos. Pense no seguinte: se você tivesse nascido em outro país, em outra cultura, com outros pais, você acreditaria em outras coisas, não é? E essas crenças moldariam completamente a forma como você lida com dinheiro, com autoestima, com trabalho, com relacionamentos. Isso significa que a sua realidade atual não é absoluta. Ela é condicionada. E se ela foi construída por condicionamento, ela pode ser reconstruída por consciência. É como um sistema operacional. Imagine que você está tentando rodar o aplicativo da abundância, da prosperidade, do amor. Mas o seu sistema interno ainda está rodando o Windows da escassez, do medo, da dúvida. O que acontece? Dá erro. Você trava. Você procrastina. Você sabota. E aí você se culpa. Mas o problema não é você. É o código que foi instalado em você. É por isso que mudar a vida de verdade exige mais do que motivação. Exige reprogramação. Exige que você se torne consciente de que não é o seu corpo, não é seus pensamentos. Você é o programador. Só que ninguém nos ensina isso. A escola não ensina. Ela nos ensina a repetir, a obedecer, a decorar. Mas não ensina a pensar.
não ensina a questionar o que está instalado no nosso subconsciente. E quando a gente chega na vida adulta, começamos a perceber que algo está errado, mas não conseguimos explicar. É como se tivesse uma força invisível nos puxando de volta toda vez que tentamos avançar. Você sente isso? Já sentiu aquela sensação de não importa o quanto eu tente, eu sempre volto para o mesmo ponto? Já se perguntou por que ganha e perde dinheiro com a mesma facilidade? Por que começa projetos com entusiasmo, mas perde o gás no meio do caminho? Por que atrai relacionamentos que parecem sempre terminar do mesmo jeito? Tudo isso tem uma explicação, e está no paradigma. Paradigma é o nome que damos a esse conjunto de crenças enraizadas que vive no nosso subconsciente e controla o nosso comportamento, sem que a gente perceba. É como um piloto automático. E aqui está o segredo. Você só vai começar a mudar a sua realidade no momento em que tomar consciência disso e decidir, com todo o seu ser, reescrever esse código. A partir do momento em que eu entendi isso, eu nunca mais fui o mesmo. Eu mergulhei de cabeça nesse conhecimento. Comecei a estudar o funcionamento da mente com obsessão. Li livros, ouvi áudios, participei de seminários, tudo para entender o que me fazia agir contra mim mesmo. E quando a ficha caiu, tudo mudou, porque eu parei de tentar consertar os efeitos e fui direto na causa. E se você está me ouvindo agora, é porque talvez, só talvez, você também esteja pronto para fazer isso, para sair do ciclo, para quebrar a programação, para entender que não é tarde, que você não está quebrado e que o seu passado não define o seu destino. Você tem a capacidade de escolher novos pensamentos. Você tem o poder de rejeitar crenças que não te servem mais. Você pode decidir hoje mesmo criar uma nova história, mas a decisão tem que ser sua. Ninguém pode fazer isso por você. E se você aceitar esse chamado, se você topar olhar para dentro e encarar de frente essa programação invisível, então eu te prometo, você vai descobrir um poder dentro de você que sempre esteve aí. Só estava adormecido. E quando ele acordar, a vida nunca mais será a mesma. Você já notou que algumas das pessoas mais inteligentes que você conhece estão sempre lutando com dinheiro? Elas têm diplomas, certificados, falam com propriedade sobre economia, política, ciência, mas não conseguem pagar as contas sem aperto. Enquanto isso, há outras que mal terminaram o ensino básico e vivem com abundância. Compram o que querem, viajam quando decidem, dormem tranquilos porque sabem que têm mais do que o suficiente. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se inteligência garantisse dinheiro, por que bibliotecários não são milionários? O problema nunca foi a falta de conhecimento. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a pensar que saber muito é o caminho para ter muito. Mas isso é um mito. A verdade é que o dinheiro não segue lógica intelectual. Ele segue a frequência interna. Ele segue a imagem que você tem de si mesmo. Ele segue o seu paradigma. Quando eu entendi isso, foi como se uma cortina caísse na minha frente, porque eu era exatamente o exemplo do fracasso acadêmico. Larguei os estudos cedo, não tinha formação nenhuma e não conseguia manter um emprego. Mas depois que comecei a estudar as leis da mente, a reprogramação do subconsciente, e apliquei isso com consistência, algo extraordinário aconteceu. O dinheiro começou a vir, e não era só o valor que impressionava, era a facilidade com que ele vinha. De repente eu estava faturando milhões com empresas em diferentes países. Eu tinha acesso, eu tinha liberdade. Mas o mais importante, eu tinha consciência de como aquilo estava acontecendo. Você pode até pensar, mas Bob, isso é exceção. Não é todo mundo que tem essa sorte. E é aí que está o erro. Isso não tem nada a ver com sorte. Sorte é um conceito inventado para explicar o sucesso de quem a gente não entende. Eu mesmo cresci ouvindo que, se alguém era rico, era porque nasceu em berço de ouro, ou porque deu um golpe de sorte, nunca porque fez algo diferente internamente. E é aqui que a coisa fica mais profunda, porque não é só sobre querer dinheiro, é sobre sentir-se digno dele. Você pode passar o dia repetindo afirmações positivas, pode colar um cheque de $1 milhão no espelho do banheiro, mas se lá no fundo você acredita que dinheiro é sujo,
que ricos são corruptos, que é preciso sacrificar demais para ser próspero, adivinha? Você vai sabotar tudo. Você vai dar um jeito de afastar o dinheiro, mesmo sem perceber, porque o seu paradigma está programado para rejeitar aquilo que não está em harmonia com ele. E isso acontece com mais gente do que você imagina. Mike Tyson, por exemplo, ganhou mais de 400 milhões de dólares durante a carreira, um talento natural, um ícone, mas perdeu tudo. Foi a falência. Por quê? Porque sua programação interna ainda estava conectada com a escassez, com o caos, com a autodestruição. O dinheiro chegou, mas o paradigma não sustentava aquilo. Então o universo apenas devolveu tudo ao ponto de equilíbrio do subconsciente dele. Agora pense em quantas vezes você já começou a ganhar mais dinheiro e, sem saber como, ele escorregou pelos seus dedos. Um gasto inesperado, uma decisão emocional, um investimento mal calculado. E no final, você volta exatamente ao mesmo lugar, como se estivesse preso num termostato financeiro invisível. Isso não é coincidência. É o seu paradigma te puxando de volta. É o seu ponto de conforto, por mais desconfortável que ele seja. E aqui está a chave. Dinheiro é uma consequência. Não é um prêmio. Não é uma meta em si. É um reflexo direto do seu valor percebido e da sua vibração interna. A maioria das pessoas se esforça para ganhar mais, mas não se esforça para se tornar alguém que aceita, que recebe e que administra mais. Elas não aprendem a operar em uma frequência de abundância. Continuam operando na escassez, mesmo quando aumentam a renda. E estatisticamente isso é visível. Uma pesquisa publicada pela Universidade de Cambridge mostra que 82% das pessoas que ganham um aumento considerável de salário voltam ao mesmo nível de endividamento em até 2 anos. Sabe por quê? Porque mudaram os números, mas não mudaram o sistema. Mudaram o salário, mas não mudaram o paradigma. Você pode continuar achando que dinheiro vem de esforço. Mas, se fosse assim, pedreiros e faxineiras estariam nadando em riqueza. O esforço físico por si só nunca foi garantia de prosperidade. Eu não estou dizendo que trabalho não importa. Ele importa, claro, mas não é o tipo de trabalho que importa. É a consciência com que você trabalha. Quando você opera a partir de um paradigma de abundância, você atrai ideias, pessoas, oportunidades que antes pareciam invisíveis. Eu lembro de uma conversa que tive com um homem chamado Ray Stanford. Ele me disse: Bob, se você fizer exatamente o que eu te mostrar, você pode ter qualquer coisa que quiser. Eu não acreditava nele, mas ele me disse algo que me desarmou. Meu jeito funciona, o seu não. Por que você não tenta o meu? Ele estava sorrindo, tinha dinheiro, estava em paz. E eu? Estava quebrado, frustrado, sem rumo, então eu aceitei. Comecei a aplicar o que ele me ensinava, e foi como acender uma luz num quarto escuro. O dinheiro começou a fluir, porque eu parei de lutar contra mim mesmo. E entenda, não era sobre fazer mais. Era sobre fazer com clareza, com intenção, com consciência. Quando você se alinha com os princípios corretos, o universo responde. Sempre responde. Você pode estar aí do outro lado pensando que é difícil, que isso não é para mim, que você já tentou de tudo. Mas será que você já tentou mudar o seu paradigma? Será que você já se perguntou: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? Eu me sinto merecedor? Eu me permito ter mais? Essas são as perguntas que desbloqueiam o cofre. Não é a planilha, não é o orçamento, não é o corte de despesas. Isso são estratégias. E como eu costumo dizer, sucesso é 5% estratégia, 95% mindset. Você quer mudar a sua realidade financeira? Então comece mudando a sua identidade financeira. Escreva como você quer viver. Escreva quanto você quer ganhar, onde quer morar, como quer se sentir. Visualize isso todos os dias. E mais do que isso, sinta que isso já é seu. Porque a mente não distingue imaginação de realidade. Ela reage à vibração. E a partir do momento que sua vibração muda, sua realidade não tem escolha. Ela muda também. Isso não é teoria, é lei. Lei de causa e efeito. Lei da vibração. Lei da atração. E quando você domina essas leis, o dinheiro deixa de ser um problema.
e passa a ser apenas uma consequência natural do seu novo modo de ser. Você pode conquistar tudo aquilo que quiser, mas jamais manterá nada que seja maior do que a imagem que você tem de si mesmo. Essa é uma das verdades mais duras que eu aprendi, e também uma das mais libertadoras. A autoimagem não é apenas uma ideia vaga sobre quem você é. Ela é o molde invisível que define tudo o que você permite ou repele na sua vida. É como um termostato emocional e financeiro. Você pode até aumentar a temperatura por um tempo, mas se o termostato estiver regulado para menos, ele vai trazer tudo de volta. E sem aviso. Você conhece alguém que emagreceu muito e depois de um tempo engordou tudo de novo? Ou alguém que entrou num novo relacionamento cheio de esperança, mas viveu os mesmos padrões do anterior? Ou aquela pessoa que finalmente começou a ganhar bem e em menos de um ano estava de volta às dívidas? Isso não é azar, isso é autoimagem. Eu vivi isso. Durante anos, eu cresci com a ideia de que não era inteligente. Fui programado para acreditar que isso não é para mim, que sucesso era privilégio dos outros. E mesmo quando comecei a ganhar muito dinheiro, e estou falando de muito dinheiro mesmo, por dentro, eu ainda me via como aquele garoto fracassado. Eu lembro claramente de um dia em que estava em Londres, ainda jovem, e comecei a gastar dinheiro, como se não houvesse amanhã. Jantar em restaurantes caríssimos, hospedagem absurda, presente para todo mundo. Eu não estava celebrando, eu estava tentando me convencer de que aquilo tudo era meu. Era como se eu estivesse testando os limites da minha realidade. E no fundo, eu tinha medo de perder tudo, porque a minha autoimagem ainda dizia: você não merece isso. Isso não é você. Foi naquele momento que algo me atingiu em cheio. Eu havia mudado os meus resultados, mas não tinha mudado minha identidade. E enquanto isso não acontecesse, eu viveria em constante sabotagem. Você já sentiu que está quase lá? Que tudo parecia estar indo bem, mas de repente algo dá errado? Você perde o foco, aparece uma crise, surge uma desculpa, uma distração. E quando vê, está de novo no ponto de partida. Isso é o seu eu interno dizendo: aqui é o lugar seguro, aqui é onde a gente pertence. E isso acontece porque ao longo da vida fomos acumulando rótulos. Alguns colocaram em nós, outros fomos aceitando silenciosamente. Você é tímido, você é bagunceiro, você não é bom com dinheiro, você não nasceu para liderar. E sem perceber, passamos a viver dentro da caixa dessas definições. É como se estivéssemos presos a um personagem, mas esquecemos que somos o autor da história. A ciência comprova isso. Estudos na área da psicologia do self mostram que a maioria das decisões que tomamos no dia a dia não são realmente decisões conscientes. São reflexos automáticos da imagem que temos de quem somos. E enquanto não mudarmos essa imagem, nada do que tentarmos fazer externamente será sustentável. E aqui vai algo que muita gente evita dizer. Mudar a autoimagem dói, porque exige confronto. Exige que você olhe para dentro e encare aquilo que passou a vida ignorando. Exige que você pare de se identificar com seus erros, suas falhas, seus traumas, e comece a ver a si mesmo como um ser em expansão, capaz de criar uma nova identidade, não baseada no passado, mas no que você escolhe ser a partir de agora. Você precisa entender que a imagem que você projeta no mundo nunca será mais forte do que a imagem que você carrega dentro de si. Você pode vestir as melhores roupas, ter o melhor currículo, dizer as palavras certas, mas se no seu íntimo você ainda se sente pequeno, insuficiente, inseguro, o mundo vai sentir isso e vai responder na mesma frequência. É por isso que você vê pessoas extraordinárias, com um brilho natural, mesmo sem status, sem dinheiro, sem fama. Elas não estão presas a um rótulo. Elas têm uma autoimagem saudável. Elas sabem quem são. E isso é magnético. A autoimagem é responsável pelos seus relacionamentos, pelo dinheiro que você atrai, pelas oportunidades que você percebe ou ignora. Ela define até mesmo o quanto de amor e alegria você se permite sentir. Porque sim, tem gente que rejeita a felicidade, se sabota quando tudo começa a dar certo, que acha que é azar, mas não é. É só o termostato voltando ao ponto anterior. E eu não estou dizendo isso para te assustar.
Estou dizendo para te despertar, porque assim como você foi programado para se ver de determinada forma, você pode se reprogramar, pode construir uma nova autoimagem, uma imagem forte, poderosa, próspera, uma imagem que sustente a vida que você quer viver. Mas isso começa com um exercício de brutal honestidade. Você precisa se perguntar: quem eu realmente acredito que sou? E depois, quem eu quero ser daqui para frente? E aí começa o trabalho diário. Visualização, afirmações, comportamentos alinhados e, principalmente, decisões coerentes com a nova identidade. Não espere sentir que está pronto. A nova imagem só se firma quando você age como se já fosse ela. Você começa a agir como a pessoa que deseja ser, e pouco a pouco o seu subconsciente se realinha. É como uma escultura. Você vai retirando o excesso, os pedaços que não te representam mais, até revelar o verdadeiro eu que estava ali o tempo todo. Você não é pequeno, nunca foi. Só foi condicionado a acreditar nisso. E quanto mais cedo você aceitar que é você quem dita os limites, mais cedo sua realidade começará a refletir essa mudança. Você tem um espelho dentro da mente, e tudo o que acontece do lado de fora é só o reflexo dele. Mude o espelho, e o reflexo muda. É simples, não é fácil, mas é possível, e vale cada passo. Porque não há nada mais libertador do que se olhar no espelho e finalmente enxergar alguém que você respeita, admira e acredita. Você não tem controle sobre o que passou. O passado é como a areia que já caiu para a parte de baixo da ampulheta. Está lá parado, inalcançável. E o futuro é a areia que ainda está no topo. Mas ninguém sabe quanto ainda resta. Pode haver muito, pode não haver mais nada. E é exatamente por isso que o único momento real, o único momento onde a vida de fato acontece, é agora. A maioria das pessoas vive presa entre dois tempos que não existem mais. Um já foi, o outro ainda não chegou. Elas carregam culpas antigas como correntes nos tornozelos, arrependimentos como mochilas nas costas e, ao mesmo tempo, projetam ansiedades para dias que talvez nunca venham. Se não der certo? E se eu falhar de novo? E se eu não for bom o suficiente? Mas raramente se perguntam: o que eu posso fazer agora, neste instante, com o que eu tenho? Eu cresci ouvindo a minha avó dizer: logo estarei indo embora, querido. Ela dizia isso com frequência, quase como um aviso, um preparo. E eu acreditava, porque na minha cabeça de menino ela já era velha. Só que ela viveu até os 94 anos. 34 anos a mais depois de dizer aquilo. 34 anos de tempo que ela achava que não tinha. 34 anos que poderiam ter sido vividos com mais liberdade, mais confiança, mais entrega. E foram, até certo ponto. Mas o que ficou para mim foi a lição. Ninguém sabe quanta areia ainda tem no topo da ampulheta. Por outro lado, perdi um amigo, Bob Yates, quando ele tinha apenas 16 anos. Estávamos sempre juntos, inseparáveis. Ele tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Um menino cheio de vida, cheio de planos, cheio de futuro. Mas numa noite, perdeu o controle do carro e se chocou contra a base de uma ponte. Sua vida foi interrompida ali sem aviso. Se você tivesse perguntado para ele meia hora antes quanto tempo ele achava que ainda tinha, ele provavelmente teria dito: uma vida inteira. Mas ele não tinha nem mais meia hora. E aquilo, para mim, foi um golpe profundo, porque pela primeira vez eu entendi o que realmente significa dizer que o tempo é limitado. Não é uma metáfora, é um fato. E você, quantas vezes já empurrou os seus sonhos para semana que vem? Quantas vezes disse: um dia eu faço, quando eu tiver dinheiro, quando as crianças crescerem, quando eu estiver pronto? Mas o que garante que esse dia vai chegar? Nada. A única coisa que você tem é esse exato instante, esse momento em que está me ouvindo, esse agora. E aqui vai algo que talvez te cause desconforto. Você pode mudar toda a sua vida. Hoje. Não daqui a um mês, não depois do próximo curso, não quando você terminar de pagar as dívidas. Hoje. Porque mudança não é um evento externo, é um ato interno de decisão.
É você olhar para a sua realidade e, mesmo que nada tenha mudado por fora, declarar com força: chega, daqui em diante eu mudo o rumo. Mas a maioria não faz isso, porque está esperando uma permissão, está esperando sentir segurança, está esperando que tudo esteja perfeito. Só que o perfeito nunca vem. A estrada nunca estará totalmente livre. E o tempo? Ele não vai parar para você decidir. Ele só continua caindo, grão por grão, até que não reste mais nenhum. Você precisa entender que o presente é o único ponto de criação. É nele que você muda o curso. É nele que você planta uma nova semente. É nele que você escolhe quem quer ser. E veja bem, isso não é apenas filosofia, é neurociência. O cérebro humano responde ao agora. O seu sistema nervoso não vive no ontem nem no amanhã. Ele reage ao que você está pensando, sentindo e fazendo neste segundo. Por isso, quando você muda a sua ação agora, você muda o padrão. Você corta a repetição. Você reescreve a história. Mas isso exige coragem. Coragem de desapegar do que não deu certo. Coragem de soltar a culpa. Coragem de parar de se identificar com a dor. Porque enquanto você estiver amarrado ao passado, você estará preso ao velho eu. E o futuro, por mais promissor que pareça, continuará sendo apenas uma extensão do que já foi. Então pare de usar o tempo como desculpa. Ah, agora não é o momento. Quem disse? O momento é você quem cria. A sua decisão é o que ativa o tempo. E quando você decide de verdade, as oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir. Não porque elas não existiam antes, mas porque você estava cego para elas. Você estava anestesiado pelo medo, pela dúvida, pela espera. Agora imagine o seguinte: e se você tivesse apenas mais uma semana de vida? Uma única semana. O que você faria diferente? O que você diria? Como você se trataria? Como trataria quem você ama? Quais desculpas jogaria fora? Quais decisões tomaria sem pensar duas vezes? Pois saiba, muitas pessoas só começam a viver de verdade quando recebem um diagnóstico, um susto, uma perda. Não espere isso. Você não precisa disso para despertar. Você pode viver de forma plena agora. Pode começar aquele projeto agora. Pode se posicionar com verdade agora. Pode agir com ousadia agora. Pode dizer eu te amo agora. Pode se perdoar agora. Pode traçar um novo caminho agora. E se você realmente quiser um ponto de partida, aqui vai. Pegue um papel e escreva com todos os detalhes como você gostaria de viver. Não com base no que você acha possível, mas com base no que você realmente deseja. Escreva sem censura, sem limites, sem lógica. Escreva com o coração. Depois olhe para esse papel todos os dias como se já fosse verdade. E haja como se já fosse seu. Porque isso é o que cria a realidade. É esse alinhamento entre intenção, sentimento e ação. É isso que transforma. A vida está acontecendo agora. A ampulheta está virada. O tempo está passando. O que você vai fazer com o que ainda resta? Porque quando o último grão cair, não haverá mais desculpas. Só restará a história que você escreveu com cada agora que teve, e ainda dá tempo de torná-la extraordinária. A vida que você vive é criada a partir do que acontece dentro de você, não fora. A sua programação, a forma como você se vê, o que acredita ser possível, o quanto se sente merecedor. Tudo isso está escrevendo sua realidade em tempo real. E você pode reescrever esse roteiro sempre que quiser. Basta decidir. Não amanhã. Agora.